Quem? Os meus tios que sempre eram mais pessoas. Meu pai é 20% da água. Das pessoas neste é um grande acréscimo. Não, mas houve-se. Sim, não passa. Mais calma. Quem está aqui Já está está. no ar. Então. Dá para. Vamos começar. Ok, então acho que vamos começar. E como eu referi, nós vamos ter um momento, o que nós chamamos de momento de ativação, que é para garantir que está toda a gente acordada depois do almoço. Portanto, se estiverem ligados com o telemóvel, nós vamos fazer aqui uma série de perguntas cujo objetivo é basicamente perceber porque é que nós estamos a falar sobre esta temática. Vamos então começar. Vai aparecer uma pergunta no ecrã. Esta parte é um bocadinho livre, que é no que é que pensam quando pensam em alimentação, e podem meter assim palavras-chave que vos suscite a temática da alimentação. E elas em princípio aparecem no ecrã. Ok, pronto. Portanto, saúde, segurança, vida. Descoberta, temos alguém aventureiro. Desperdício, está um bocadinho na temática. Estou a ver a minha mãe na audiência que ainda está a tentar perceber como é que isto funciona, por isso é que eu ainda estou à espera. Pronto, eu acho que nós se calhar podemos então passar à parte mesmo das perguntas. Portanto, vai aparecer uma pergunta e vocês poderão ver 4 opções e é para votarem na que acharem que é correta. Primeira pergunta sendo qual a percentagem de alimentos são perdidos ou desperdiçados a nível mundial. Portanto, as respostas à medida que vão sendo dadas vão aparecendo. Não votem só porque vêm os outros a votar, então. Nós não somos muitos, portanto também não vou esperar por muitas respostas. Mas claramente temos aqui uma tendência para o 1/3 e, de facto, trata-se de 33% e, portanto, pensando em 100 euros de alimentos, são 33 euros que vão para o lixo. Neste caso, perdas ou desperdício. Depois, quantos hectares de floresta são perdidos anualmente por produção alimentar? E temos aqui desde os 16 mil até os 9 milhões e 700. Isto é uma versão muito mais silenciosa do preço certo. Estamos a falar a nível mundial. Ok. São, na verdade, 9 milhões e 700 mil e, portanto, grande parte devido a esta ineficiência que existe e que leva a um consumo de recursos muito maior do que seria necessário. E podem ver que constitui 74% da desflorestação a nível mundial é devido à produção alimentar. Ok, agora em Portugal, por dia, quantos quilos de comida são perdidos ou desperdiçados? 34 mil até 2 milhões de quilos, portanto 2 toneladas.
pessoas otimistas. Muito otimistas. A verdade é que são 2.740.000. Isto segundo um estudo de 2012, em que grande parte dos alimentos são perdidos ou desperdiçados. E corresponde a um total de 1 milhão de toneladas por ano, aqui no nosso Portugal. Depois, também falando em Portugal, em que a pesca é uma atividade económica importante, quanto do peixe apanhado em pesca de arrasto, que é aquela que leva tudo, é descartado. Portanto, desde 14% até 70%. Ok. Portanto, 70%. Isto aqui está a haver uma tendência, estou a ver aqui bocas abertas, é verdade. E não só é um desperdício, pronto, a nível alimentar, como também uma ameaça à biodiversidade. E aqui, a nível de, por questões estéticas, quantos das frutas ou legumes na Europa é que são desperdiçados? Ou são afastados dos principais canais de distribuição, isto sendo, por exemplo, os supermercados. E aqui já temos gente pessimista, que é a tendência. Ok. São 30%, portanto, 1/3 do que é produzido a nível de frutas e legumes acabam por não entrar nos principais canais de distribuição. Nós depois vamos falar um bocadinho mais sobre isto. E por fim, eu não sei se isto não devia estar a aparecer assim, mas pronto. Qual o aumento de pessoas em situação de fome crónica durante a pandemia de Covid-19? Portanto, aqui o aumento, ou seja, só durante a pandemia, quantas pessoas é que entraram em situação de fome crónica? Que giro. Ok. Foram entre 83 a 132 milhões de pessoas. E, portanto, estamos aqui a falar de uma situação que agravou, entre muitos outros problemas, agravou a situação da fome. Pronto, e eu acho que, terminado este momento, só para avisar, nós vamos estar a receber perguntas, no final também podemos fazer as perguntas, mas ao longo da discussão, se tiverem algum ponto a acrescentar, podem fazê-lo através do telemóvel. Portanto, a apresentação vai continuar e basta que escrevam as perguntas, temos ali um dos membros do painel que vai estar a verificar e, portanto, podem participar na discussão ao longo da discussão. Pronto, e então, tendo introduzido um bocadinho a temática, vamos agora começar, de facto, com a consciência de que vale a pena falar sobre isto. E eu gostava de começar por pedir aos nossos membros do painel que se apresentassem. Temos, como podem ver, a Marta Santos e o João. Portanto, se puderem falar um bocadinho sobre vocês, o que é que vos traz aqui? Bom, isto é uma sala onde quase nos conhecemos todos, infelizmente conhecemos quase todos, sinal que isto suscita pouco interesse ainda, não percebo muito bem como, mas, portanto, o meu nome é João Madeira e estou aqui na pele de um agricultor com alguma preocupação com as questões da sustentabilidade. Faço a gestão de uma exploração agrícola a meias com o meu irmão, um é agrónomo, outro é veterinário, num ambiente relativamente já perto do limite do suportável, que é no concelho de Mértola, e em que a questão da sustentabilidade não é bem uma preocupação abstrata, é uma necessidade, não é? Nós estamos ali sem grande... estamos em contacto com um clima em mudança profunda, recente, não sabemos se é para continuar, presume-se que é para continuar, e, portanto, a nossa almofada é curta, e, portanto, o espaço para o erro também é relativamente curto. Daí a nossa preocupação, é mais uma preocupação, é mais uma necessidade do que propriamente uma preocupação, enfim, por outra razão qualquer.
Então, boa tarde. Eu sou a Marta Santos, sou técnica, venho em representação da Câmara Municipal de Moura e venho falar sobre uma medida que a Câmara Municipal de Moura tem, que se tem o nome de Prato Quente, que tem como objetivos combater o desperdício alimentar, atenuar a carência alimentar do concelho e evitar uma quantidade extra de resíduos, para nós evitarmos que vão para aterros sanitários. E temos conseguido, porque tem sido uma mais-valia, principalmente, como se falou agora aqui na fase da pandemia, tem sido uma medida muito importante no concelho de Moura. Camila, queres-te apresentar também? Ok. Eu sou a Camila, faço parte com a Teresa da Associação Reboot. Fomos hoje que nós proporcionamos esta conversa também com os oradores que aceitaram o nosso convite. Dentro do Reboot nós estamos a trabalhar vários eventos, inclusive é este que estamos agora hoje presente, e nós trabalhamos muito a temática da alimentação, e desde o seu desperdício até à parte toda da produção, impactos sociais, financeiros, ambientais que tem, e portanto é dessa forma que queremos abordar o tema, porque é muito complexo, daí também queremos falar sobre isto nestes debates com pessoas que também de facto trabalham em diferentes áreas. E hoje também venho falar um bocadinho da ReFood, que é outra associação que trabalha com desperdício essencialmente de supermercados e hotéis e muito a nível local. Portanto, hoje também vou falar um bocadinho aqui com os nossos oradores sobre esta associação. Obrigada. Pronto, e eu sou a Teresa e vou-vos falar só um bocadinho do Reboot, que é a associação que organizou este evento. E, portanto, nós começámos em outubro de 2020 e inicialmente tínhamos um grande foco em sustentabilidade ambiental. Era mesmo a ideia de fechar o ciclo, tanto que é o que está no nosso logotipo, um ciclo de consumo insustentável, mas com este grande foco ambiental. Mas nós fomos-nos apercebendo, também porque nos focamos muito na comunicação da sustentabilidade, que é muito difícil apelar às pessoas só com a dimensão do ambiental, até porque, pronto, quando se fala em sustentabilidade, fala-se em sustentabilidade ambiental, financeira e social, e ninguém se vai preocupar com o final do mundo se não sabe se chega ao final do mês. E, portanto, para apelar a estes valores, nós fizemos recentemente uma reformulação da nossa missão que tem a ver com o empoderamento com informação, espaço de reflexão e debate. E, portanto, não nos focamos só na sustentabilidade ambiental, mas temos carregado projetos que ainda têm este foco, um deles com o foco no desperdício alimentar, e já vou falar um bocadinho melhor. Pronto, nós somos uma associação que ainda é voluntária e já conseguimos feitos incríveis e temos uma equipa que me orgulha muito ao longo destes 2 anos. E estes são as nossas novas áreas de foco e, como podem ver, mantemos a sustentabilidade ambiental, mas tem muito a ver com o empoderamento das pessoas enquanto consumidores e enquanto cidadãos. Em relação ao projeto que nos traz aqui a falar sobre desperdício alimentar, e esta é assim a primeira vista do póster, nós começámos há cerca de 1 ano a produzir um documentário sobre desperdício alimentar, chamado Sustente, e que vai estrear este verão, e se tudo correr bem vão poder ver o trailer, é só 1 minuto, portanto eu não sei se temos som, mas são umas imagens bonitas, não é? Não temos som, não faz mal, pronto. Fica para outra vez. Mas é um documentário que é à base de entrevistas com pessoas ao longo de toda a cadeia de aprovisionamento e de facto foi uma experiência de aprendizagem muito interessante para nós, cuja ideia inicial do que ia ser o documentário acabou por divergir muito do que é o produto final e, portanto, se por um lado esta é algo que nos capacita um bocadinho para falar sobre esta temática e ter este tipo de eventos, apelo-vos a que estejam atentos e em breve vamos ter novidades sobre a inauguração e poderão seguir o projeto. Pronto, então vamos avançar.
sobre... Ok, pronto. Este documentário foi muito motivado por vários fatores, um deles sendo que, como vimos, a indústria alimentar tem um grande impacto no planeta. Depois, também, nós, naquele momento da ativação, tínhamos dados de 2012, que foram, de facto, o grande último estudo em Portugal sobre desperdício alimentar, e em 10 anos a situação mudou muito, e, portanto, faltava-nos aqui o contexto português nesta narrativa. Estes são os números que nós já falámos, em que muito do desperdício acontece, e isto é em Portugal, na parte do consumo, mas também muitas perdas alimentares na parte inicial, daqui que nós tínhamos o João e a Marta, que representam quase polos opostos dentro da cadeia de aprovisionamento. Sobre o documentário, ele está dividido em 4 temáticas e nós vamos falar sobre alguns dos temas. Também não me vou prolongar muito sobre isto, porque vocês vieram aqui foi para ouvir os convidados. Estes são alguns dos entrevistados e, portanto, como disse, temos pessoas ao longo de toda a cadeia. E esta é a equipa que eu queria deixar este slide só porque, de facto, são pessoas muito trabalhadoras e que vão a sítios. Pronto, acho que eu vou agora tomar a minha posição na cadeira e podemos começar então a discussão. Pronto, nesse sentido, nós gostaríamos de seguir também aqui um bocadinho a cadeia de aprovisionamento e, portanto, começar por falar na fase da produção. E nisto, João, eu gostava de lhe perguntar quais é que são os desafios de produzir sustentavelmente, o que é que se faz, o que é que não se faz e quais é que são as motivações para o fazer? Bom, então eu vou dar uma perspectiva, que é só isso, não é? Uma perspectiva pessoal, e, portanto, peço a quem estiver a ouvir que tenha sempre isso em mente. Portanto, fazendo um bocadinho um enquadramento, e esta OVB já até foi interessante porque teve aqui painéis que deram informação muito crua, mas que ao mesmo tempo devia servir para abrir os olhos às pessoas. Infelizmente eram quase todos painéis com salas deste género, ainda que com às vezes oradores muito mais ilustres que nós. O que demonstra também um bocadinho a necessidade de continuar a bater nesta tecla, de alertar as pessoas para uma coisa que está a acontecer, não é? Não vem aí, já cá está. E estamos um bocadinho como aquela história da rã que é posta dentro de uma panela de água a ferver e a temperatura da água vai aumentando lentamente e a rã não se mexe até estar cozida. Depois já é tarde. O que nós temos, e ontem houve aqui de manhã uma comunicação de uma das diretoras gerais da FAO sobre a questão da alimentação de uma humanidade em crescimento. Uma humanidade que se espera uma população do planeta atinja qualquer coisa entre 9 mil e 10 mil milhões de pessoas em 2050, com uma área agrícola que não vai crescer ou não vai crescer significativamente e com um clima a pregar partidas em que há de haver uma parte do globo que fica com condições ligeiramente melhores, mas com grande instabilidade, e uma parte do globo, infelizmente, onde nós estamos, que vai ficar a avaliar pela escala cromática dos gráficos um bocadinho assim perto do inabitável. E, portanto, isso traz-nos aqui à nossa escala portuguesa a necessidade de aproveitar todo o nosso potencial produtivo, mas, enfim, nós enquanto sociedade com capacidade de aprender com os erros passados, temos que fazer esse aproveitamento sem pôr em causa as gerações futuras, ou melhor, a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades, que é um bocadinho o conceito de sustentabilidade, é uma das formas de servir a sustentabilidade para as pessoas a entenderem melhor. E, portanto, isso passa essencialmente por valorizar a agricultura intensiva, em parte, e acabar de vez com uma associação automática e abusiva entre a intensificação da agricultura e a insustentabilidade. São dois conceitos que não têm que andar sempre juntos, ou seja, é possível fazer agricultura intensiva de forma sustentável
e de forma respeitadora, até de valores ambientais que se entenda que devam ser conservados e respeitadora dos recursos que são usados, mas também olhar para uma franja do país na qual eu trabalho, que é toda a franja interior que não rega. E essa franja interior que não rega tem tido, ao longo dos últimos anos, uma leitura da sociedade como se fosse, enfim, um sítio onde se faz uma agricultura mais ou menos decorativa, em que é melhor o território estar ocupado do que estar desocupado, e onde foi muitas vezes esquecida a dimensão produtiva da agricultura e a dimensão geradora de riqueza da agricultura. Só que essa zona, e embora o regadio tenha uma grande capacidade de gerar riqueza, dada a disparidade de extensões entre o regadio e o sequeiro, a zona do sequeiro, toda a zona interior do país e alguma litoral, deve ser olhada com uma atenção redobrada, porque estamos a falar de uma proporção de 1:5 ou de 1:6 em termos de área. Ou seja, há 5 ou 6 vezes mais área de sequeiro do que regadio. E isso dá à questão do sequeiro uma dimensão territorial e de estruturação do território que o regadio não tem, porque é muito mais concentrado, enfim, por uma série de razões que não cabem aqui discutir. Onde é que eu queria chegar? Nesta zona do sequeiro, e agora não é bem um agricultor a falar, é mais um agrónomo, há zonas com alguma capacidade de produzirem alimentos diretamente utilizáveis por humanos, sem pôr em causa os recursos usados, nomeadamente o solo, que é o nosso recurso mais valioso e no interior do país o nosso recurso mais frágil. Portanto, há uma fatia desse território pequena onde nós podemos pôr a terra a produzir alimentos diretamente consumíveis por humanos, mas há uma grande maioria da área de sequeiro em que nós temos que ter um intermediário para puxarmos essa zona para dentro do âmbito da alimentação humana. E esse intermediário é o animal, nomeadamente os ruminantes, que têm a magnífica capacidade de transformar alimento ou recursos alimentares que nós não conseguimos usar, que não temos arsenal fisiológico para os digerir, nomeadamente a erva, em alimentos de altíssimo valor para humanos. E, portanto, a tendência que nós temos visto na nossa sociedade de repudiar a produção animal é também algo sobre o qual nós devemos pensar, porque da exploração correta dessas zonas com animais depende a nossa capacidade de mantermos aqui alguma soberania alimentar. Que não é isto entronca noutro conceito, noutra ideia que se espalha também muito na nossa sociedade, como se nós fôssemos um país absolutamente dependente do exterior para viver, não conseguimos produzir nada. Transmite-se muito na comunicação social a nossa incapacidade de produzirmos para comer. Não é verdade. Os dados estatísticos não dizem isso. Nós temos um grau de autoaprovisionamento global que andará a algures a rondar os 75%, com setores muito exportadores e setores altamente deficitários. Isso depois a gente pode passar por ali, eu até fiz uma recolha de alguns dados para ilustrarmos isto melhor. E depois, com todo este enquadramento, de repente temos uma pandemia e agora recentemente temos uma guerra aqui às portas da Europa, dentro da Europa. E isso faz a nossa sociedade de repente ter uma chamada à realidade em que começa a haver medo da fome. Né? Da fome não porque não tenhamos dinheiro, mas porque não há. E essa perspectiva, que tem uma parte... pode ser útil na perspectiva de consciencializar as pessoas para a necessidade de deixarmos de algumas coisas e focarmos no essencial. E de facto, como a Teresa disse, como é que nós podemos esperar que as pessoas se preocupem com o fim do mundo se não sabem, muitas delas não sabem se chegam ao fim do mês e às vezes há outras que não sabem se chegam ao fim da semana. E portanto, essa dimensão de medo, podemos usar algum bocadinho dessa questão, pode ser usada a nosso favor, mas também devemos ter cuidado, porque depois nota-se, nomeadamente a nível do setor agrícola, uma espécie de clamor a uma doutrina que a gente pode chamar de produtivismo, não é? Ou seja, vamos pôr
vamos pôr Portugal a produzir a todo o custo, e isto faz-nos regressar um bocadinho ao tempo da outra senhora, em que havia cartazes do Estado Novo, quentão ameaçador, com um dedo apontado, diziam: camponês, aproveita bem toda a tua terra. E o camponês estava com uma sachola na mão a cavar entre duas rochas. E eu venho de uma zona, que é o Concelho de Mértola, que foi uma das principais espoliadas com uma das campanhas que se fizeram nesta perspectiva de pensarmos também aqui na questão alimentar, que podíamos estar orgulhosamente sós, que foi a campanha do trigo, que ao contrário do que se pensa, não começou na década de 30, mas radica no último quartel do século XIX, e em que é um caso de estudo a nível mundial em como em 2 ou 3 anos se rebenta completamente com todo o potencial produtivo de uma região. E, portanto, tem que haver aqui algum cuidado. Nós devemos ter uma política que, sim senhor, promova um bocadinho o nosso grau de capacidade de nos autossustentarmos, mas não a todo o custo, porque depois há alguém, e serão os nossos filhos e os nossos netos, e muitas vezes nós próprios ainda, estas coisas são relativamente rápidas, a pagar o resto da conta. E eu, se calhar, para já, ficaria por aqui. Portanto, o que é que se pode fazer é começarmos a produzir de forma consciente. Já agora fazia aqui só uma diversão por outro setor. O grande estruturador da agricultura em Portugal é uma coisa que se chama política agrícola comum, que é simultaneamente o grande distorcedor. E, portanto, essa política agrícola comum que toda a gente pensa que tem meios financeiros astronómicos, na verdade, corporiza 1/3 de 1% do rendimento nacional bruto de todos os países da comunidade. Portanto, é uma coisa que, de facto, à escala portuguesa tem muito dinheiro, mas é 0,33% do rendimento nacional bruto dos países da comunidade. Portanto, é uma coisa muito escassa em termos do que é que custa ao contribuinte, e com um grande potencial de impacto junto das decisões de produção. E é precisamente por nós trabalharmos num quadro em Portugal, que vivemos num clima e solo, num condicionalismo de clima e solo relativamente pobre, em que os agricultores, que são agentes económicos, e como todos os agentes económicos são racionais, respondem a estímulos e procuram racionalizar e otimizar o seu benefício também, são extremamente reativos a estímulos da política agrícola. E, portanto, temos, enquanto cidadãos, exigir e escrutinar essa nova política agrícola, que estamos num momento de viragem dessa política agrícola comum, que ela de facto seja orientada, em que haja um ordenamento que vai implicar coragem política, porque vai haver, quando se ordena, há sempre excluídos do ordenamento. E, portanto, vai ter que haver alguma coragem para lidar com essa sensação de exclusão, mas que, quanto a mim, será um dos grandes contributos que podemos ter vindos de fora, para que este setor se foque também naquilo que é essencial, mais uma vez, sem dilapidar, ou seja, sem comprometer o que temos que continuar a fazer se queremos preservar-nos enquanto espécie. Eu acho que nós já temos alguma pergunta. Sim, temos uma pergunta e antes disso há uma frase que até uma das nossas convidadas para o documentário menciona, que é nós não estamos a aproveitar o que as gerações futuras nos deixaram, nós estamos a pedir emprestado às gerações futuras. Pronto, eu acho isso muito bonito, uma forma de olhar, que é nós estamos agora como que a deixar depois para os próximos, mas eles é que nos estão a emprestar. Portanto, nós também temos de ter esta visão de deixar, no fundo, pelo menos no mínimo, melhor do que estava. Mas a pergunta que é, e também é uma coisa que está muito na minha cabeça, que é, a população mundial vai aumentar e, de acordo com relatórios e tudo mais da FAO, será que é possível alimentar toda a gente e com este crescimento com práticas de agricultura sustentável? A mim parece-me, não sendo eu especialista na coisa, é que nós não podemos continuar a comer como temos comido até agora, não é? No tempo da crise financeira, a seguir a 2008, havia uma coisa que
que me marcou e que tem aqui uma série de leituras, em que houve um aumento do rendimento disponível das famílias em 10 euros e alguém, enfim, no combate político normal, alguém desvalorizava. 10 euros, o que é 10 euros para uma pessoa? E outro disse assim, atenção, com 10 euros uma mãe compra 3 frangos. Agora, isto é verdade, mas também nos deve fazer pensar de outra maneira. Como é que, para quem tem um mínimo de noção do que é que custa fazer um frango, como é que é possível nós na nossa sociedade, e não é na sociedade portuguesa, é na sociedade dita ocidental toda, na sociedade próspera, como é que é possível nós, conhecendo a estrutura de custos que preside à produção de um frango, chegar a um preço de com 10 euros comprarem-se 3 frangos, e do resto de insustentabilidade que isso deixa atrás. É um número que para nós, só para nós termos noção, que às vezes a gente ilustrando com exemplos numéricos conseguimos chegar conseguimos chegar mais à cabeça das pessoas. É muito frequente nesta zona do Alentejo, no outono, verem-se grandes nuvens de pó que resultam dos tratores a trabalhar a terra para a sementeira que vai ser feita nesse outono ou no início do inverno. E a seguir, normalmente o solo fica nu, e a seguir vêm as primeiras chuvas e apanham o solo completamente despido de qualquer proteção. E se nós fizermos uma operação aritmética simples, é que se pensarmos que se perdermos uma espessura de 0,1 milímetros, que é uma coisa muito fácil de entender, entre erosão do vento e erosão hídrica, consegue-se perder muito facilmente 0,1 milímetros, estamos a perder 1 metro cúbico por hectare. Se o solo tem uma densidade de aparente mais ou menos 1,2, estamos a perder 1.200 kg por hectare de terra fina, que é onde estão os nutrientes. E às vezes, em grande parte do Alentejo e do interior do país, estamos a trocar 1.200 kg de terra fina, se calhar por 1.200 kg de cevada. E a achar que se calhar ainda estamos a ganhar um bocadinho de dinheiro, porque as pessoas nunca fazem a conta à perda, nunca fazem a conta. A perda de solo não é uma coisa visível à escala da nossa vida, da nossa duração de vida, não é? O agricultor no ano seguinte lavra a terra outra vez e os vestígios da última perda de solo desaparecem, não é? Ainda temos alguma riqueza. E portanto, é aí nessas coisas que a nossa escala de percepção não consegue apanhar, que devemos investir também um bocadinho a demonstrar às pessoas que não podemos continuar assim. Provavelmente vamos ter que comer menos carne, podemos passar a comer melhor carne. Há uns dados engraçados que eu apareceram-me à frente há pouco tempo de uma instituição de investigação australiana que diz que comermos um animal, ou melhor, que o ciclo de vida de um animal que só se alimenta de erva multiplica por 1.600 a quantidade de proteína edível por humanos, ou melhor, ele come um e produz esse 1 vezes 1.600, considerando aquilo que seria comestível por nós. Mas mesmo em animais que têm alguma fase da vida em que são engordados, as engordas de animais, por exemplo, pelo menos dos ruminantes, não são feitas a partir de cereais, nem de oleaginosas, são feitas a partir de subprodutos, essencialmente a partir de subprodutos. Portanto, uma grande parte daquilo que eles comem, se não fossem os animais a consumir, iria provavelmente para o risco, para um aterro ou para uma valorização enquanto composto, uma coisa assim. E mesmo nesses casos, nós conseguimos duplicar, ou seja, apesar de tudo, mesmo os animais engordados da ração, desde que passem uma parte significativa do tempo na pastagem, conseguem multiplicar a proteína edível por humanos. Portanto, temos que começar a procurar comer melhor, se calhar comer menos, não é? Vivemos numa sociedade em que, aparentemente, os grandes problemas de saúde, um dos grandes fontes de problemas de saúde é a obesidade, mas principalmente, e é aqui que eu acho que tem que haver uma orientação corajosa de um ordenamento agrícola. Nós comemos produtos da agricultura, a agricultura sem selato, não é? E temos que orientar os estímulos aos agricultores num sentido que maximize a utilidade para a sociedade. E se calhar para quem está fora do setor agrícola não entende isto. Eu tenho aqui um colega meu, que é o Pedro, que presumo que me esteja a entender bem. É uma ruptura
muito radical com a forma como tem sido feita o estímulo da produção agrícola. Nós vivemos no quadro de uma política agrícola que ainda é herdeira daquilo que se chamava o pecado original da PAC. A PAC aparece numa altura no pós-guerra em que a Europa estava com fome e era preciso produzir. E foi uma política que foi de tal forma bem sucedida que todas as reformas que vieram a seguir à forma inicial foram para tentar minimizar os estragos que estavam a ser feitos pelo seu próprio sucesso. Ou seja, o setor é um setor feito por pessoas. As pessoas são racionais. Se virem um estímulo, correm lá. Não é? Agora, correm de uma forma relativamente cega, não diferenciada. E, portanto, a grande mudança de paradigma tem que ser a orientação do apoio. E isso, na minha perspectiva, vai requerer uma grande dose de coragem política, porque tem que haver um político, um decisor político que diga: não, eu não vou apoiar aquele agricultor naquela produção, porque de facto aquilo é lesivo, naquele sítio aquela produção é lesivo para o interesse coletivo. E isso, como calculam, irá provocar alguma disrupção. Mas esta perseguição da sustentabilidade, quanto a mim, se não a começarmos, se não tivermos coragem para a fazer, temos que ter coragem depois para viver com as consequências dela, enfim, há uma bibliografia extensíssima, por exemplo, sobre os efeitos da campanha do trigo no Alentejo, efeitos não só em todas as componentes da sustentabilidade, não só a ambiental, não só a económica, mas também a social. Porque em zonas onde os sistemas de agricultura não conseguem ser uma atividade económica decente, as pessoas tendem a ir-se embora. E, portanto, esta questão da sustentabilidade não se trata de se temos coragem ou não. Eu acho que é mesmo assim, temos que ter coragem, não é? E temos que exigir a quem nos governa que essa coragem, aqui associações como a Reboot e como outras organizações, em que tem que haver escrutínio informado, porque depois também temos, se eu estiver a esticar-me no tempo, digam, também temos gente com vontade de escrutinar que não se informa, que faz mais uma abordagem ideológica do que propriamente uma abordagem informada. Por exemplo, e temos isso também, por exemplo, o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, que tem um dos objetivos, não sei se vai continuar, aparentemente vai, que é converter ao modo de produção biológico 25% da área agrícola da Europa. Isto é um risco tremendo, porque vai ter um impacto direto na produtividade, vai reduzi-la, ok, se calhar caminhamos para a sustentabilidade, não é necessariamente líquido que sim, mas vai ter seguramente um impacto no preço. E o preço a que os alimentos chegam à prateleira do supermercado, como a Marta poderá eventualmente ilustrar isto melhor, pode ser impeditivo de algumas pessoas conseguirem comer. E há uma frase que é atribuída ao Gandhi, que é que a diferença entre a civilização e a barbárie são 2 refeições. Sem 2 refeições. À segunda, a nossa cabeça... Já está tenso. E, portanto, o que me parece é que ou nós perseguimos a questão já, ou então temos que ter coragem para aguentar as consequências, e se calhar a coragem para aguentar as consequências é muito mais, terá que ser muito maior do que esta preventiva. Sim, nós, pronto, tocámos aqui em imensos pontos e em particular a ideia dos incentivos e o que é que falta aqui a nível de incentivo para a sustentabilidade. Mas eu gostava também de pegar aqui nos nossos hábitos alimentares e na fome, e nos desafios que vêm, e perguntar à Marta, e se calhar dar-lhe a oportunidade para falar um bocadinho do projeto do Prato Quente, porque de facto é uma realidade completamente diferente. Nós aqui estamos a falar de desperdício alimentar e de volumes muito grandes de comida que são perdidos ou desperdiçados, mas depois temos a outra dimensão e a outra problemática social, que é a da fome. E portanto, Marta, se quiser falar um bocadinho sobre o que é que já experienciou. Então, aquilo que eu posso falar é sobre o nosso projeto, que é uma medida municipal de Prato Quente. Foi assim que lhe foi dado o nome na Câmara Municipal. O Concelho de Moura é um concelho relativamente pequeno, mas que nós
estando na área social, chegam-nos praticamente todas as semanas, há sempre um pedido de alimentos. Embora já existam outras medidas, a da Segurança Social, que é o POA-PMC, que abrange muitas famílias, temos também a Cantina Social, que também vem da Segurança Social e abrange outras famílias, mas há sempre famílias que ficam de fora. E os pedidos chegam-nos à Câmara, famílias isoladas, famílias com crianças, jovens, idosos, podemos dizer que temos todas as idades. E então decidimos criar esta medida, que é uma medida que visa precisamente o aproveitamento do excedente alimentar e combater este desperdício. Nós temos neste momento o supermercado Intermarché e Continente a colaborar diariamente connosco, onde nos dão ao final do dia o excedente alimentar. Temos o excedente das refeições escolares, as refeições escolares que vão para a escola, sobra sempre muita comida, claro que não é o que vai para o prato dos miúdos, como é óbvio. Conseguimos garantir sempre sopa e um segundo prato a todas as famílias, que são todas referenciadas através de documentação e tudo. Nós conseguimos analisar cada candidatura e avaliar se têm condições de integrar o programa. Temos também, que sem eles seria muito difícil, um grupo de voluntários que faz esta recolha diariamente nas escolas, no Intermarché e nos supermercados. A medida foi divulgada em todos os sítios de restauração em Moura também e lojas. Temos algumas a colaborar, mas muito pontualmente. Essencialmente contamos com estes 3 pontos de recolha diariamente e temos a parceria do Centro Paroquial de Moura, que nos cede as instalações de cozinha, onde nós podemos ter lá as arcas frigoríficas e acondicionar todos os alimentos. Tem sido uma medida muito gratificante. Na fase da pandemia tivemos muitos pedidos, muitos pedidos. Até partilho convosco uma situação que me ficou muito gravada, que foi uma família que chegou, tinha uma criança com 6 anos e chegou ao ponto de se abraçar a um pacote de cereais, porque ficou feliz de ver aquele pacote de cereais dentro daquele saco. E se os supermercados não colaborassem connosco, isto era tudo comida que ia para o lixo. Nós apuramos nestes 3 anos, que a medida teve início a dia 9 de março de 2019, apuramos em média 50 mil quilos de alimentos que iriam para o lixo, que estão plenamente em condições de ser consumidos e que as nossas famílias ficam gratas por poder tê-los todos os dias na mesa. Faz agora abril 1 ano também que a Câmara de Moura assinou um protocolo com o Banco Alimentar e nós na fase da pandemia foi quando sofremos o aumento do número de beneficiários. E como depois da pandemia nem todos conseguiram ter vencimentos para poder pôr o comer na mesa, a Câmara optou por fazermos cabazes mensais e termos a distribuição diária. Nos cabazes mensais temos os alimentos do Banco Alimentar e a Câmara de Moura ainda completa com alimentos frescos, legumes, fruta, carne e peixe. Isto nos cabazes mensais, para que possam, talvez estes cabazes mensais não consigamos que eles tenham alimentos daquele cabaz o mês todo, mas certamente metade do mês eles conseguem aproveitar aqueles alimentos e é uma ajuda muito boa, porque as famílias neste momento, e agora, como o João falou, a questão também da guerra, e nós verificamos porque vamos aos supermercados e vemos o aumento de preços, e certamente isto agora ainda tivemos a fase da pandemia que se agravou, e certamente agora ainda vamos continuar com mais pedidos, porque o aumento de preços faz com que as pessoas às vezes não consigam comprar os alimentos para ter na mesa, e principalmente quando há filhos, quando há crianças, é muito difícil viver com esta realidade. Eu não tinha mesmo noção do desperdício alimentar dos supermercados e
e às vezes até dos restaurantes, e quem participa não tinha. Eu acho que só participando mesmo nestas medidas e vivendo o dia a dia é que nós temos noção da quantidade de desperdício alimentar, ou a chamada fruta feia, ou as chamadas, às vezes, comentávamos há pouco, basta no supermercado estar uma lata que tem ali já a tampa ali um bocadinho já amolgado, já não pode ser consumido, e os alimentos que estão lá dentro estão perfeitamente consumíveis. Mas isso é tudo desperdício. E, felizmente, a Reboot chama a atenção para estes problemas. Nós temos o prato quente que conseguimos apoiar o Conselho de Moura. Sabemos que a nível internacional, como a Camila falou, existe também a ReFood, e foi na ReFood também que nós nos baseámos. Tivemos formação também a nível de manuseamento de alimentos, para perceber como é que acondicionamos, para perceber como é que podemos tratar dos alimentos, fazer a divisão dos alimentos para fornecer às famílias, e é uma medida que no fundo nos enche o coração por poder ajudá-los, e no fim as pessoas chegarem ao pé de nós muitas vezes e dizer-nos obrigado. Tem uma senhora, por exemplo, que chegou-me a uma altura que ela dizia que não tinha dinheiro para comer e estava magra e tinha de tomar medicação, e aquilo era muito difícil para ela. Pronto, tivemos a analisar os documentos, tivemos a ver tudo, mas pronto, aquilo era uma situação que era mais do que visível, que ela precisava de alimentos, precisava que alguém lhe fizesse uma doação. E é engraçado sem ter graça, né? Mas 15 dias depois, a senhora passa por mim e diz-me: olha, doutora V, já estou mais gordinha. E pronto, claro que ficamos contentes porque sabemos também que estamos a ajudar, mas percebermos que há pessoas a passar fome e às vezes estão mesmo ao nosso lado. Às vezes pode ser um vizinho, pode ser um amigo, que às vezes por vergonha não vão ter com os serviços que os podem ajudar. E é uma das frases também que eu digo sempre, que as ajudas servem para quando nós mais necessitamos. Por isso não há que ter vergonha, e quando nós sabemos de alguém que está a passar por esta situação, existem as câmaras, existem as associações que têm este poder de ajudar neste sentido, e acho que devemos todos fazer esse esforço e ajudá-los e incentivá-los a receberem este apoio, até que pelo menos se consigam autonomizar, muitos por vezes arranjar emprego, tentar outros rendimentos, mas ajudá-los sempre. Obrigada. Sim. Pronto, nós quando soubemos do projeto do Prato Quente achámos que era uma medida muito interessante, até porque acaba por surgir no documentário exatamente este contraste, que é, nós estamos a falar em desperdício alimentar como parte de um grande problema e de algo que tem de ser resolvido, mas para estas famílias o desperdício alimentar é essencial, ou seja, desta aparente falta de boa gestão dos produtos nos supermercados, que levam a este volume de desperdício, e a Marta tinha-me dito que às vezes até têm comida a mais e que têm de dar aos animais, e portanto desta má gestão e nós depois podemos comentar um bocadinho esta necessidade de ter os escaparates cheios e ter sempre as prateleiras vazias, parecem mal num supermercado, e por essa razão depois leva a muito desperdício. E este contraste geracional também, porque há uma geração não era nada assim. Mas por outro lado, se não houvesse isto, então íamos ter as famílias a passar fome. Força. Esqueci-me aqui também só de dizer que trazia aqui a nota, mas depois comecei a falar, que até ao momento nós já, em 3 anos, já abrangemos 188 beneficiários e 84 famílias. No Conselho de Moura é um número muito considerável. Camila, eu não sei se tu queres falar um bocadinho da tua experiência também com a ReFood e em geral as tuas ideias. Sim, é de facto um projeto similar, no facto nós aproveitamos o desperdício de supermercados essencialmente para dar aos nossos beneficiários que precisam de ajuda. Pré-pandemia, nós, para além dos supermercados, trabalhámos muito com cafés locais, portanto fazíamos a rota, que nós chamávamos. Existem inúmeros núcleos da ReFood, então em Lisboa, que é onde eu estou, somos mesmo muitos, o que é bom, e depois temos muita colaboração entre todos.
e, portanto, cada um também tem a sua própria gestão. Mas o que acontece, pós-pandemia, o que aconteceu foi, os cafés fecharam todos, deixámos de ter esta fonte, tivemos muito mais pedidos de ajuda de pessoas que não estavam inscritas antes, e, portanto, tivemos de mudar um bocadinho o sistema e continuámos com os supermercados e aumentámos ainda essa rede e também muito de hotéis e lá perto. Inclusive, tivemos de começar a pedir, por exemplo, quando os supermercados nos davam pacotes de arroz, pedimos a alguns restaurantes que produzissem, portanto, que cozinhassem arroz e outro tipo de alimentação para nós depois podermos dar, portanto, para termos sequer suficiente para dar. E é algo que estamos a sofrer novamente, temos a ter muitos pedidos de refugiados, e neste momento muita gente a vir da Ucrânia, estamos a ajudar muitas famílias novas e tem sido muito desafiante lidar com tudo isto, porque para além de apoio de comida, também tentamos dar um apoio de procurar onde é que podem procurar ajuda de abrigo, de ajuda burocrática, escolas para os filhos, etc. E tem sido bastante desafiador. Nós trabalhamos todos os dias. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, damos de facto a comida aos nossos beneficiários e depois durante o fim de semana continuamos com as recolhas. Portanto, e cada dia tem no fundo uma equipa de voluntários que todas as semanas se compromete a no mínimo estar lá 2 horas a fazer o seu papel nas horas que pode, pronto, e darmos o máximo. E nós recebemos muita comida também, como a Marta referiu, dos supermercados que já estão, por exemplo, no fim de validade, ou até algumas que já passaram a validade. E é coisas que nós estamos também um bocadinho a tentar perceber com os supermercados, porque é que só chegam a nós às vezes coisas que já estão mesmo inconsumíveis. Por exemplo, há coisas que nós também recebemos que já não conseguimos dar, portanto nós próprios temos algum desperdício do nosso lado, e é algo que estamos a tentar perceber e que nos dê um bocadinho com mais antecedência e percebemos a dificuldade que é a gestão de um supermercado que tem de ter toda a comida que tem um certo tempo que pode estar nas prateleiras e ser vendido de facto, e assim que começa a aproximar-se da validade, muitas das vezes acaba por já não ser isso, já não querem lá para casa, não é? Quantos de nós já não acontece, portanto começaram a criar etiquetas em que começaram a pôr descontos para começarmos a levar isto mesmo para casa. E isto é uma coisa que eu acho que nós todos podemos começar a fazer facilmente, que é quando vemos estes produtos, de facto levarmos estes para casa, porque estes acabam ou no lixo ou em instituições como nós, e muitas vezes a quem damos tem alguma relutância em levar-os para casa, porque pensam já passou, apesar de não perceberem que há muitos alimentos que após, ou mesmo na validade, ainda estão bastante bons para ser consumidos. E é algo que acho que temos de também, como consumidores e como nestas associações, fazer um bocadinho também reforçar isto às próprias instituições por trás e produtores e toda a cadeia, porque estamos todos envolvidos nisto. E eu acho que no mundo ideal não devia haver a necessidade de haver instituições, ou seja, não haver a fome no mundo. Claro que isto é muito utópico, mas é algo que acho que devíamos trabalhar, é melhorar toda a cadeia a posteriori, e conseguirmos de facto alimentar quem precisa. E isto tem muito a ver também, agora lembro-me com o que o João referiu, de alimentos ficarem mais caros. Isto vai ser um problema que as pessoas não vão conseguir comprar, isto vai ficar pior. Portanto, acho que há aqui muito trabalho ainda temos para fazer, e cabe muito a nós também que estamos a lidar com isto diariamente, explicar um bocadinho também estes obstáculos. Até porque, e eu acho que esta é uma ideia que nós temos de reforçar, que é o desperdício alimentar não pode ser a solução para a fome, porque não há pessoas de primeira e pessoas de segunda, não há pessoas que podem escolher onde é que e o que é que querem comer e as pessoas que ficam com o que resta. E, portanto, nós estamos aqui a falar de uma questão de fragilidade social que é mesmo muito complexa, e isto nós reunimos antes deste painel e uma das conclusões que saiu é que há muitos cinzentos nesta temática. E pronto, eu se calhar voltava aqui, porque falando em fragilidades sociais e em insegurança alimentar, o João disse que tinha dados sobre o Portugal e o que é que exportamos e o que é que não estamos a produzir. Acho que é uma boa reflexão para ver, porque de facto a minha geração, a nossa geração nunca questionou sequer a fome, e agora temos aqui uma situação à porta. Então, só para termos uma noção, nós temos aqui na nossa... Todas estas leituras são leituras com uma base sociológica, não é? Portanto, criou-se... Nós passámos de um regime em que a agricultura, no pré-adesão à Comunidade Económica Europeia na altura, estava em rota de degradação acentuada,
e de repente entramos num espaço económico em que a agricultura era o objeto da única política agrícola, da única política efetivamente comum da Europa. Foi a PAC. Como lhes disse, nasce num contexto de fome. E nesse contexto de fome era preciso dar estímulos fortes e imediatos a que fosse aumentada a produção de alimentos. E a PAC teve então um sucesso que depois lhes foi cortando as próprias pernas e para aqueles das minhas idades ouvia-se falar nas montanhas de leite em pó, nas montanhas de manteiga, nos lagos de leite. Porquê? Porque perante esse excedente a própria União Europeia, na altura a Comunidade Económica Europeia, dava recursos ao Estado para comprar. E o Estado comprava no sentido de criar alguma escassez no mercado, para que depois sabemos que tudo isto num mercado mais ou menos aberto, quando temos um monte de uma coisa qualquer, o preço desce por aí abaixo, deixa de ser compensador ao agricultor e, portanto, há que fazer alguma coisa. E havia duas grandes formas de estimular a produção. Por um lado, dar estímulos diretos aos produtores e, por outro lado, atenuar estes excedentes no mercado para que depois o mercado não fosse completamente corrompido nesta medida. E Portugal adere nesse momento, no momento em que a política agrícola estava ainda neste formato. E fizeram-se coisas que hoje em dia grande parte das pessoas não consegue entender. Pagou-se para arrancar pomares, porque era preciso reduzir a oferta, na verdade, não é? E fez essa redução da oferta de uma forma direta e de formas indiretas. Por exemplo, grande parte das florestações que nós vemos aí no interior de Portugal, das florestações recentes, na verdade não são medidas de apoio à florestação, são medidas de controle indireto da oferta, ou seja, retirar aquelas áreas da produção afetando-as a outro uso florestal e com isso reduzir o nosso contributo para os excedentes. Acontece é que o nosso contributo para os excedentes era residual, porque nós infelizmente, temos um clima que conjuga duas coisas ao contrário. Quando temos temperatura não temos umidade e quando temos umidade não temos temperatura, né? Sendo que temos sempre muita luz. Mas a produção agrícola que radica nas plantas é resultado da fotossíntese e, portanto, temos que ter uma conjugação entre a temperatura e a umidade. Mas mesmo assim, o setor depois foi-se estruturando. Mas criou-se, no entanto, quando as pessoas da nossa sociedade viram os pomares a ser arrancados, as vinhas a ser arrancadas, criou-se aqui, que nós somos um país que nem produz para sustentar. E eu sigo com alguma atenção uma publicação que é de graça, está disponível pelo INE, que se chama Estatísticas Agrícolas e que todos os anos é publicado e traz os nossos balanços de autoaprovisionamento. E eu escolhi aqui meia dúzia de exemplos, uns pela positiva, outros pela negativa, mas para dar uma ideia de que nós não vivemos isolados e vivemos numa economia de mercado e, portanto, não precisamos de ser autossuficientes em tudo, até porque depois isso tem um custo ambiental e um custo de sustentabilidade. Porque quando queremos ser autossuficientes em tudo, estamos a forçar a entrada em produção de zonas que, pelas suas fragilidades naturais, não têm aptidão para isso. E, portanto, podemos perfeitamente, imaginem, trocar vinho por cereais. Não podemos é deixar o aprovisionamento, o grau de autoaprovisionamento de cereais descer ao ponto onde já está. Portanto, eu passava a ler. Por exemplo, carnes, o conjunto das carnes, nós produzimos 80% do que comemos, que é uma coisa que muita gente não tem noção e acha que nós não produzimos nada. Leite e produtos lácteos, somos sedentários, produzimos 106%, ovos 107%, vinho, à boa maneira portuguesa, 126%, cereais 20%. No milho produzimos 27%, que é um dos cereais mais usados, a aveia, que é um cereal relativamente pouco usado, mas apesar de tudo produzimos 68%, mas de trigo produzimos apenas 4%. Que, como sabemos, é a base de uma parte significativa da alimentação de muitas famílias em Portugal. Bom, do pão. O quê? O pão. O pão, e então aqui... Mas, por exemplo, de arroz somos sedentários, largamente, 119%, de batata 48%, frutos 78%, leguminosas secas é outro campo onde somos altamente deficitários, 18%, azeite 186%, muito à custa deste olival novo. E, portanto, a ideia é que nós não devemos posicionar-nos num quadro de uma sociedade fechada. Nós estamos no maior mercado mundial. A União Europeia representa
tenho um bocadinho de dúvidas nisto, mas penso que representará o maior mercado, o conjunto dos Estados, o maior mercado agroalimentar mundial, o maior comprador para quem vende também. E, portanto, devemos policiar-nos um bocadinho enquanto sociedade de uma hipotética deriva autárcica, no sentido em que só nos sentiremos seguros se produzirmos tudo aquilo que comemos. Havia, aliás, até um dizer do tempo do Estado Novo que dizia o trigo da nossa terra é a fronteira que melhor nos defende, não é? E depois deu o resultado que deu, não é? Portanto, nós temos que nos posicionar, de facto, 4% de aprovisionamento de um cereal que é a base da alimentação de muitas famílias é um nível perigoso, mas se formos à procura dos 100%, ficamos com níveis perigosos noutros departamentos da nossa vida comum também. E depois há outra questão que eu também gostava a Teresa falou aí, por exemplo, da obsessão com as prateleiras cheias. E, por exemplo, a obsessão com comer uvas em dezembro. Eu sou produtor de ovinos, consigo produzir em ciclo e em contraciclo. Agora, a produção em contraciclo é feita à custa de energia, exclusivamente à custa de energia, seja sob a forma de alimento, seja sob a forma de combustível, sob a forma de eletricidade. Portanto, o setor consegue. Nós hoje em dia temos um conhecimento da agronomia, da zootecnia e da veterinária, nós conseguimos... quase o céu é o limite. O problema é que depois vem tudo com um preço, não é? Agora, como é que nós convencemos as pessoas a não pedir que só se vendem uvas em dezembro porque há quem as compra, não é? Como é que nós convencemos as pessoas de que quem compra alimentos que são produzidos em contraciclo, na verdade, está a deixar um rastro de insustentabilidade atrás? Eu acho que é com a informação, é o grande problema do setor agrícola. Nós não conseguimos projetar aquilo que fazemos de bom, conseguimos disfarçar muito bem aquilo que fazemos mal, através do preço, que é uma grande forma de disfarçar coisas, né? É vender barato, e as pessoas muitas vezes são muito sensíveis ao preço porque têm pouco dinheiro, mas não conseguimos projetar aquilo que fazemos bem, e não conseguimos projetar, e agora isto ia-nos vai-nos deixar noutro ator deste grande teatro, que é a distribuição. E a forma como a distribuição oblitera completamente, ou tenta deliberadamente obliterar, a imagem de quem produz. Na verdade, quem vai ao Pingo Doce, quem vai, eu diria a maioria ou a totalidade das cadeias de distribuição, até parece que são eles que produzem, não é? Anulam-nos completamente através da marca branca. E a marca branca, por exemplo, se nós lermos a DEC Proteste, é espantoso como a solução daquela associação para poupar dinheiro é comprar marcas brancas. E esquecem-se completamente que a marca branca é uma predação total do produtor. A marca branca é barata à custa da exploração dos produtores, sejam pequenos ou grandes. Aqui a miséria é democraticamente distribuída. Não temos poder, o nosso poder, mesmo de agricultores organizados, e nós estamos aqui na casa de uma associação que organiza comercialização, a ACOS. Mesmo por mais organizados que estejamos, somos sempre uma migalhinha, cabemos-lhes na cova de um dente, como se diz aqui na nossa zona. E, portanto, tem que haver, todos nós, produtores, consumidores, associações preocupadas com isto, poder autárquico, poderes públicos. A grande distribuição é uma componente essencial do nosso sistema alimentar, mas precisa de ser puxada para dentro do problema, não é? Precisa de ter consciência que naqueles locais de consumo pode-se fazer toda a diferença, para o bem e para o mal. A experiência que nós temos enquanto produtores é maioritariamente altamente negativa, ou seja, são agentes que têm poder e que o exercem sem nenhum pejo. E, portanto, enfim, não podemos almejar a conseguir
ter um grupo de consumidores conscientes e um grupo de produtores conscientes se não tivermos o elo da cadeia que liga estas duas coisas também consciente, a bem ou a mal, eu diria, não é? Pois. Sim, e neste aspecto nós já mencionámos um bocadinho o projeto da Fruta Feia, que aparecem até no documentário, porque tocam num ponto interessante, que é esta tal categorização de frutas e legumes que leva à rejeição de alguns, bastantes produtos, os tais 30%, por razões estéticas. E, aliás, no documentário até temos a fundadora deste projeto da Fruta Feia, que basicamente compram aos produtores esses produtos que seriam rejeitados ou que não vão para os principais canais de distribuição, compram-nos a um preço justo, aqui tentando também fomentar a parte da sustentabilidade social, porque de outra forma eles poderiam encaminhar para a indústria do processamento, mas os preços não lhes permitiriam sequer ter margem de lucro. E a senhora dizia que eu também sou pequenina, se eu fosse uma fruta eu não era vendida no supermercado. E portanto nós temos esta questão de que, pronto, e as pessoas depois podem comprar os cabazes destas tais frutas e legumes imperfeitos a um preço mais caro. Isto sendo uma solução que nem toda a gente pode fazer, mas que quem pode tentar este ativismo. De que forma é que nós conseguimos empurrar o mercado na direção da sustentabilidade? É uma questão muito complexa, não é? Já agora, Teresa, deixe-me só, por exemplo, a Fruta Feia é um produto que é produzido e cai fora de um referencial de quase estético, mais do que outra coisa qualquer. Mas, por exemplo, com os produtos animais, temos um caso que agora felizmente começa-se a reverter, mas no tempo das vacas gordas, as vísceras e a cabeça, pelo menos dos ovinos, eram em muitos casos descartadas para a alimentação animal, que são alimentos. Amanhã vamos ter aí uma demonstração, uma conversa com dois chefes de cozinha. Um deles eu conheço bem, que já fiz aqui um programa com ele, e que é uma pessoa que tem um restaurante em Lisboa, que é o Leopoldo Calhau, que tem uma coisa que se chama Taberna do Calhau, uma tasca, mas uma tasca fina, claro, e que valoriza essencialmente aquilo. Ele tem um foco muito engraçado, porque vende como alta cozinha produtos feitos a partir daquelas partes dos animais que normalmente são descartadas, e que é a cabeça dos borregos, que aqui na nossa zona tem uma grande tradição de consumo, mas que noutras zonas do país não tem, e é as vísceras, aqui que a gente chama a cachola, não é? E é engraçado ver como é que o tipo consegue fazer pratos altamente atrativos de uma parte que para ele diz é quase dado, aquilo é quase dado, não tem valor comercial e no entanto é carne. Não é? É uma coisa que mata uma cabeça de borrego, se calhar mata a fome a duas pessoas, não é? E mais uma vez o contraste geracional, porque isto se calhar, eu sei que o meu tio de vez em quando diz que na casa dele não havia nada que ia para o lixo, não havia lixo, e portanto entre uma geração e a outra de repente mudou-se completamente o contexto, pronto, o nosso conceito de o que é útil. Eu se calhar perguntava-vos a vocês as duas que têm esta parte do outro lado, se de alguma forma o vosso trabalho nestes projetos alterou os vossos hábitos de consumo. Sem dúvida nenhuma, sim, porque como eu disse há pouco, acho que às vezes é preciso estarmos no local e percebermos realmente o que é que vai para o lixo, o que é que não é aproveitado. E nós temos contacto diário com isso, só pode alterar os nossos hábitos. A nossa parte de desperdício tem mesmo de alterar, porque senão não faria sentido estarmos à frente ou participarmos nestas medidas. Sim, concordo. E algo que eu disse há pouco, que é quando vou aos supermercados e vejo produtos que estão, as bananas sozinhas, ou alguns supermercados que fazem essa campanha, ou produtos com a aproximar a validade, eu vou escolher sempre preço, eu já não vou escolher aqueles que duram um mês. Para quê? Eu vou comer isso esta semana, vou comprar um que vai acabar amanhã ou depois, porque eu sei que não vai ter outro fim, ou vai para o lixo, ou seja o que for. Portanto, eu pessoalmente acabo por fazer isso e depois tento também ir a mercearias e ter um contacto mais local, com produtores mais locais e tentar
perguntar onde é que vem esta comida, onde é que foi produzida, sempre que posso, porque nem sempre temos as respostas, mas portanto tento saber o que é que eu estou a comer de facto e qual é a qualidade que eu acho que tem. Então, carne de qualidade é algo que se nota muito e é muito importante. Eu tento muito comer, eu reduzi imenso o meu consumo de carne e como só aquela que eu sei, ok, vem daqui e sei que é bem tratada, etc. Pronto. Portanto, acho que temos estes pequenos hábitos, pronto, e individuais que podemos fazer, para além de que nós também com isto mostramos que não queremos consumir algo que não seja feito de outra forma e temos de mostrar também a nossa pequena forma de ativismo, individualmente, acho que é a forma mais simples. E depois há outras que queremos fazer, mas com associações, etc., e mais com poderes políticos e autárquicos também, que é aí que a mudança no fundo vai acontecer e tem de acontecer, apesar de nós termos um pequeno poder individual. O João falava há pouco também nas uvas. Eu venho à mente, nós desde o, se calhar, início de fevereiro, temos um senhor que vai lá ao trabalho e vende-nos morangos. É início de fevereiro, não é? Os meus filhos gostam muito de morangos, mas não os compro, porque sei que não é precisamente a altura deles, porque nós temos um quintal em casa onde semeamos morangos e nem o cheiro, nem... Está bem que aqueles são todos grandinhos, ali todos brilhantes, mas não tem nada a ver e sabendo que é uma coisa que eles gostam muito, não lhe vou comprar uma coisa fora da época. Já agora, eu também gostava, acho que devemos também ter consciência que grande parte destas, grande parte, ou pelo menos alguma parte destas nossas questões decorrem também de uma outra conquista que também que devemos ter cuidado para não deixar cair. É que nós, o espaço europeu, é talvez o espaço económico mundial com o maior nível de garantia em termos de segurança alimentar, no sentido da segurança dos alimentos, da inocuidade dos alimentos. Portanto, toda a questão dos prazos de validade, das embalagens danificadas, isso são também resultados da procura de um bem maior, não é? Que é as pessoas comerem de uma forma segura. E, portanto, tem que haver, se calhar, passaram-nos as pernas um bocadinho para a frente do corpo, não é? E se calhar, às vezes, recuando ligeiramente, podemos não ter nenhum recuo do ponto de vista do nível de segurança que nos proporcionamos a nós próprios. E isto é importante nós sabermos também, porque, e agora, se calhar aproveitava aqui esta deixa para fazer aqui uma ligação com uma coisa que tem sido falada, vai sendo cada vez mais falada, que é o greenwashing, não é? Que é uma forma de nós disfarçarmos certas formas de produzir, de vender, de trabalhar, com uma espécie de lavagem da consciência ambiental através de um artifício qualquer. Porque de nada nos serve nós, por exemplo, eu pego agora aqui, e nada tenho contra a agricultura biológica, aliás, a nossa exploração agrícola está convertida à agricultura biológica. Mas, de facto, aquele pretende ser, mas ainda não é um referencial de sustentabilidade. Ou seja, aquilo na prática é uma receita, é uma forma de fazer. E nós, quando compramos um produto proveniente da agricultura biológica, sabemos uma série de coisas. Sabemos como é que foi feito, como é que não foi feito, mas não sabemos se aquilo foi feito de uma forma sustentável, respeitadora do ambiente, respeitadora dos direitos dos trabalhadores, que pague salários decentes, não é? Que respeitou ou não o bem-estar animal, enfim, procura-se que tenha respeitado, mas não é garantia absoluta de, não é? E, portanto, nós procuramos rodear-nos de um nível de garantias grande. Algumas são objetivas, não é? Sabemos que um animal abatido no matadouro é um animal do matador autorizado, é um animal abatido com todas as condições de higiene, o animal está saneado, é avaliado por um inspetor sanitário, está apto a consumo. Portanto, essas são garantias objetivas. Quando entramos no campo da sustentabilidade, o quadro começa a ser um bocadinho menos nítido, não é? E, portanto, também temos que ter algum cuidado com isso, porque o que é certo é que há um conjunto de pessoas com um nível de rendimentos que lhes permite ascender a
a um padrão de consumo que procura esse nível de garantias, mas, por exemplo, um produto produzido em agricultura convencional, do ponto de vista da segurança alimentar, da segurança da inocuidade dos alimentos, é tão seguro como um produto produzido em agricultura biológica. Não há diferença na segurança. Ou seja, nós podemos confiar naquilo que comemos. E depois temos o tal ciclo de retroalimentação, mas para isso depois há um quadro muito rígido nas datas de validade. Há até já instituições que ajudam a ler as datas de validade. Há uma coisa que é melhor, deve ser consumida até, mas isso não invalida o consumo no momento posterior, não é? Avalia-se, abre-se, cheira-se, está bom, sabe bem, avança-se, não é? Há outros em que não, em que a coisa chega ali, a carne fresca, por exemplo, embalada em vácuo, chega àquele dia e se não for comida tem que ser descartada, não é? Portanto, é também neste quadro que nós temos depois que nos incluir para... E acho que aquilo que a Teresa disse é muito importante. Nós não podemos acoplar a nossa capacidade de alimentar pessoas carenciadas no desperdício dos outros, não é? Senão é um bocadinho... Na minha casa, quando eu era miúdo, também não se desperdiçava nada, porque mais que não fosse ia para os cães, não é? Mas as pessoas, não devemos tratar as pessoas como se fossem cães, não é? Eventualmente até há neste momento cães a ser mais bem tratados do que certas pessoas, mas, portanto, isto é de facto um problema muito complexo, muito interessante, mas que também que nos deve convidar a uma reflexão ponderada, porque muitas destas nossas barreiras são criadas por outras coisas que nós procuramos também e que também não deixaram de ser conquistas sociais, não é? E, portanto, o grande desafio é sermos criativos. A espécie humana é particularmente criativa, é sermos criativos para conseguir caminharmos em conjunto, não deixar ninguém para trás, que eu sei que é um dos lemas da Reboot, não deixar ninguém para trás, mas preservando também, não jogar o bebê fora com a água do banho, como se costuma dizer, não é? Até porque, pronto, estamos a falar em alimentação, a dimensão cultural é grande parte de todo o conceito. Nós, a brincar, já estamos aqui quase há uma hora, ou há mais uma hora, e portanto eu pedia-vos lições, palavras finais, ideias que gostassem que levássemos daqui da discussão ou que não tenham sido mencionadas. Alguém? Camila? Acho que vou pegar um bocadinho na missão e valores que nós defendemos com o Reboot, e que já mencionámos aqui. É importante nós darmos às pessoas as ferramentas, exato, para tomarem decisões mais conscientes, portanto, informação, educação, acesso a essa mesma educação, porque só com toda a informação que nós conseguimos ter é que tomamos, de facto, decisões informadas e com mais consciência. Portanto, acho que é um ponto importante que temos ainda a fazer e um obstáculo grande, eu acho, muito na área alimentar, principalmente na parte da produção. Acho que ainda é uma grande batalha que temos, mas acho que é por aí. Acho que é isso que as pessoas... Também é preciso termos este espírito crítico e perguntar-nos, e não é aceitar e acharmos que a comida que está nos supermercados é produzida assim, não nos preocupamos quem é que a fez, como é que fez, e portanto acho que passa muito pela informação e disponibilizá-la mais e mais e fomentar este espírito crítico. Eu diria, como a Camila, sim, mas ainda há um longo caminho a percorrer na mudança de mentalidades, que é uma coisa que é difícil. A nossa cultura já mudou muito, sim, e espero ainda que mude mais, e estes temas devem ser cada vez mais abordados, e até às vezes nos supermercados deveria haver campanhas onde houvesse até números para que as pessoas possam, até nas ruas, pudessem ter noção realmente de como
foi estas perguntas que nós fizemos aqui, que se calhar muitos não nos tínhamos questionado ou perguntado realmente a percentagem, e depois nós vemos a percentagem e os números, é uma coisa que se calhar nos chama a atenção e até ficamos chocados porque pensamos que às vezes não é tanto assim. Imaginamos, mas nunca pensamos. Há que mudar as mentalidades, mas com muitas chamadas de atenção, e acho que isso devia ser feito muito mais vezes a nível mundial até, não só nacional, mas a nível mundial. Tenho aqui isto. Bom, então, eu dava aqui uma perspectiva, pegando também naquela frase que me parece particularmente feliz, de não deixar ninguém para trás, seja em termos de alimentação, seja em termos de envolvimento para resolvermos este problema. E se eu tivesse que escolher duas palavras, era inclusão e informação. Ou seja, o setor produtivo, onde de facto há um grande capital, um grande potencial de melhoria, mas precisa de contrariar algum divórcio que existe com as populações consumidoras que têm essencialmente no espaço urbano. O espaço urbano, o homem com H grande urbano entende cada vez de forma mais incompleta o homem com H grande do espaço rural. Precisamos de ligar uns aos outros, incluir todos os agentes nesta coisa, o Estado, a distribuição, os consumidores, os produtores, mas para isso é preciso ganharmos isto. Nós na guerra agora há uma frase também muito elucidativa, que é: a primeira vítima é a verdade, não é? E neste processo todo tem que haver um grande esforço de informação correta, clara, concisa, objetiva, e só assim nós conseguimos entender-nos. A falar é que a gente se entende, né? Como é aquela adágio popular, mas de facto nós, os agentes todos desta cadeia, têm que conseguir conversar e têm que se conseguir entender para nos conseguirmos conciliar, não é? Portanto, incluir, informar, ou incluir informando, ou, enfim, vários sabores desta dicotomia. Variações da... A sociedade de consumo não quer muita verdade, não é? Por vezes. Pronto, nós tivemos aqui a discussão de ideias interessantes. Para mim, eu deixaria a ideia de que nós também votamos com a carteira e, portanto, se de alguma forma ficaram sensibilizados para este assunto, mas ao mesmo tempo um bocadinho impotentes, lembremos-nos de que as nossas escolhas no dia-a-dia também podem influenciar um bocadinho o mercado e também o voto, o próprio voto, não é? E, portanto, termos a este nível mais transcendente de tomada de decisões, também tentarmos intervir nessa parte. Pronto, eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer imenso ao painel, relembrar-vos que nós vamos ter a estreia do documentário em julho de 2022 e, portanto, se nos seguirem nas redes sociais, por acaso não tenho aqui, mas Reboot Project, Reboot Portugal, podem acompanhar. E Camila, nós temos outro projeto, podes descrever rapidamente? Sim. Nós, para além do documentário a estrear em julho, temos também uma exposição que vai estrear em junho em Lisboa e, portanto, o foco continua a ser da área da alimentação, em que nós queremos explorar um bocadinho a parte dos mitos à volta de alguma alimentação e tocar, no fundo, fazer o participante percorrer um percurso desde começar com um objeto muito identificável e perceber mitos e depois toda a envolvência que tem as nossas escolhas no processo da produção da comida. E, portanto, no fim, nós queremos como que fazemos todos uma desconstrução da nossa roda dos alimentos, como nos ensinavam na escola, que não é de todo aquilo que nos ensinavam antes e que é muito adaptado a cada pessoa, a cada situação, a lugares geográficos, etc. E, portanto, queremos fazer esta desconstrução, mais uma vez, e, portanto, vamos ter a exposição e o documentário. Portanto, este ano estamos bastante focados nesta temática. E, portanto, é isso. Sigam-nos, como a Teresa disse, nas redes sociais e sejam atentos e estão todos, obviamente, mais que convidados. Obrigada à organização da Ovibeja e, portanto, obrigada por terem.